Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho. E a gente, o grupo de conjuntura, estamos aqui mais uma vez reunidos para discutir um tema que está muito acalorado na economia brasileira e no mundo, né? O tema da inflação, da política monetária, se os bancos centrais lá fora vão subir juros, quais os que vão. E no caso brasileiro, a grande discussão não é quando é que o Banco Central vai voltar a subir juros, mas sim quando é que ele pode iniciar um ciclo aí de afrouxamento da política monetária e se a gente já tem ou não essas condições para que na próxima reunião do Copom essa decisão seja tomada, né? Nessa semana saíram os dados do IPCA 15, que é uma prévia do índice IPCA, e também saiu a ata da última reunião do Copom, onde ali tem mais detalhes em relação ao comunicado sobre por que o Banco Central, o Copom, tomou a decisão de manutenção da taxa Selic. Além disso, hoje saiu o relatório trimestral de inflação, e ali a gente tem cenários onde o Banco Central se posiciona em relação à projeção de inflação para os próximos períodos nos diferentes cenários construídos no relatório. Além disso, tem uma série de informações, o relatório é muito rico, né, em termos de esmiuçar os dados que são importantes para a condução da política monetária, tem uma discussão da taxa de juro real neutra, enfim. É um relatório muito completo, e ali a gente agora está lendo esse relatório para ver nas entrelinhas quais serão os possíveis caminhos aí e próximos passos do Banco Central. Então, hoje, nós temos aqui o nosso especialista em política monetária e inflação, professor Antônio Lixa, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse debate e sobre aquilo que é importante na visão, né, na nossa visão do grupo de conjuntura sobre as próximas decisões do nosso Banco Central. Lixa, a palavra é sua. Muito obrigado, Margarida. Tá? A gente poderia começar falando um pouquinho sobre o cenário internacional. Tá? Por exemplo, 3 dias atrás, o BIS, a instituição que é um pouco o Banco Central dos bancos centrais, apresentou seu informe, tá? Sobre a situação da economia internacional. Nesse informe, quando a gente lê um pouquinho o que o BIS coloca, a gente vê que na conjuntura, no curto prazo, na economia mundial, a gente vê três elementos centrais. Por um lado, a gente vê inflação elevada. Por outro lado, a gente vê um crescimento do produto que é muito resiliente, ou seja, não desacelera o nível de atividade. E a gente vê também alguns graus com algum estresse financeiro, tá? A gente já tivemos algumas corridas bancárias para bancos estaduais nos Estados Unidos, um grande banco na Suíça, e esses estresses financeiros ainda continuam, tá? Na verdade, o que surpreende um pouco o BIS é o fato de que a gente está tendo, apesar da inflação alta, um forte processo de redução da inflação, um processo deflacionário, e a gente continua tendo um nível de atividade bastante resiliente. Tá? Ou seja, esse processo de desinflação acontece num contexto em que o nível de atividade não está caindo. Tá? Isso é especialmente muito marcado nos Estados Unidos, que tem tido uma forte redução da sua taxa de inflação, apesar de ele continuar tendo no mercado de trabalho praticamente uma situação de pleno emprego. Tá? Ou seja, pouca ociosidade na economia e uma redução dessa inflação. Tá? O que tem levado a muitos analistas a começar a especular a razão de por que os juros subiram, a inflação cai, mas o nível de atividade não diminui. Tá? Existem várias hipóteses, todas elas preliminares, muito mais especulativas que alguma medida, mas pode ser que tenha mudado o padrão de consumo pós-pandemia, tá? Que tenha provocado
tenha permitido manter o nível de consumo, o nível de atividade, apesar do aumento dos juros, o que deveria ser estudado. Poderia ser porque a política monetária se tornou muito mais eficaz, muito mais eficiente em afetar a inflação sem afetar o nível de atividade, tá? Ou pode ser, isso é muito importante no caso americano, por causa de que a ancoragem nas expectativas de longo prazo tenha permitido reduzir a inflação, tá? Isso é bastante preliminar, mas de qualquer forma a gente está tendo essa situação de resiliência do nível de atividade num contexto de redução da inflação e aumento dos juros, tá? O relatório do BIS, de qualquer forma, apresenta algumas preocupações para o final do ano, especialmente para o quarto trimestre, onde a gente possa ter alguma desaceleração do nível de atividade, tá? No caso desse relatório, isso está muito ligado aos estresses financeiros, tá? Ou seja, se existe algum risco de recessão no final deste ano, para o final deste ano, isso poderia estar associado mais a riscos de natureza financeira, tá? Então, esse seria um pouco o cenário internacional. Também no cenário internacional, ontem teve um seminário, não? Um fórum organizado pelo Banco Central da Europa, na cidade de Sintra, em Portugal. Participaram o presidente do Federal Reserve americano, o Jeremy Powell, a presidenta do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, tá? Todos eles, nos seus discursos, se mostraram muito preocupados com a inflação e todos eles manifestaram a intenção de aumentar a taxa de juros, tá? Hoje teve também, quinta-feira, o presidente, o Powell, esteve em Madrid, fez um outro discurso e também sugeriu que a gente poderia ter, nos Estados Unidos, 2 aumentos da taxa de juros básica, tá? No caso da Christine Lagarde, ela falou de que a taxa de juros no Banco Central da Europa pode aumentar no mês de junho, já foi bastante enfática sobre esse ponto. E no caso inglês, o Andrew Bailey basicamente também destacou a resiliência da inflação britânica e as preocupações que eles têm para tentar reduzir elas, tá? De fato, o que a gente percebeu ontem, a partir desses discursos, foi uma certa corrida para a segurança, não? Uma certa corrida ontem para segurança por causa desse aumento de juros, o que levou à demanda de alguns bônus, não? Especialmente bônus americanos, aumentando seus preços e reduzindo a taxa de juros, especialmente os títulos do Tesouro Americano de 10 anos, tá? Bom, aqui no Brasil, como a Margarida colocou, a gente tem vários documentos do Banco Central, tá? O comunicado da semana passada, a ata que saiu 2 dias atrás, o relatório de inflação que a gente tem hoje. Quando a gente olha esses documentos, só para dar um pequeno resumo, a gente vê que existe um conjunto de indicadores, um conjunto de quesitos que são abordados pela política monetária, tá? Um pouco na hora de colocar suas coisas. Esses quesitos são bastante conhecidos, eu vou passar rapidamente por eles e qual seria a sua situação. O primeiro é a ociosidade da economia, tá? A capacidade ociosa que a gente pode ver na economia, a gente pode medir isso através do hiato do produto. No relatório de inflação de hoje, o hiato do produto medido pelo Banco Central para o primeiro trimestre deste ano foi negativo, ou seja, o produto abaixo do produto potencial, 1%. Tá? E ele estima que o hiato do produto no segundo trimestre, não, a estimação preliminar que ele vai estar negativo 1,2 e para o final do ano negativo 1,5. Ou seja, deve estar aumentando a ociosidade da economia até o final do ano, nessa estimação do Banco Central. Por outro lado, o PIB, de qualquer forma, a estimação de PIB para este ano, no relatório de inflação do Banco Central, foi 2%, o que significa de que ele espera uma redução
do nível de atividade no segundo, terceiro e quarto trimestre, porque o carry-over que a gente tinha no final do primeiro trimestre era 2,4. Então, isso significa uma queda do nível de atividade e um aumento da ociosidade da economia. Isso não está muito claro, existe muita incerteza, existe muita discussão, porque quando o Banco Central perguntou para o mercado, prévio à reunião do Copom, não? Quando ele faz as suas reuniões com o mercado preparatórias para a reunião do Copom, ele perguntou sobre o hiato do produto, a estimação que se tinha no setor privado, a mediana das respostas através do Boletim Focus, foi que no primeiro trimestre a gente estaria com o hiato do produto positivo em 0,2%. Ou seja, estaríamos numa situação de pleno emprego, o Banco Central estimou menos 1%, então existe bastante incerteza sobre esse tema, tá? Podemos fazer depois alguns comentários, mas, de qualquer forma, o Banco Central acha que o nível de sociedade vai aumentar até o final deste ano. O segundo ponto que o Banco Central coloca bastante discussão é sobre os núcleos, tá? Basicamente, o Banco Central tem 9 núcleos, mas ele faz uma média do que eles consideram os cinco principais núcleos, tá? Esses núcleos são importantes para acompanhar o que pode ser a tendência da inflação no curto prazo, ou seja, nos próximos 2 ou 3 meses. Quando a gente vê a média dos 5 núcleos que o Banco Central tem, e média também, para suavizar um pouquinho isso, média de 3 meses, esses 5 núcleos estão em 5,53, não? 5,53%, ou seja, estão em um patamar relativamente elevados ainda, tá? Um ponto que a professora Margarida já tinha colocado na semana anterior, quando a gente discutia inflação, é que a inflação está caindo basicamente porque a gente está tendo uns choques de oferta, não? Choques de custos, não? Que a professora falava sobre a deflação que a gente vê no IGP. Tá? Então, a gente tem uma queda da inflação provocada por choques, mas aquela inflação associada aos núcleos, não? O core da inflação, ela ainda não cedeu, tá? O que é um ponto para ser destacado. Tá? O terceiro ponto é a questão fiscal. No relatório de inflação de hoje, o Copom destaca de que o arcabouço fiscal que foi colocado exigirá relevante e permanente aumento de receitas. Não? Essas foram as palavras que eles usaram. Relevantes e permanente aumento de receitas. O que gera uma certa incerteza residual sobre o que deve acontecer com a questão fiscal. Tá? A gente já tem comentado isso várias vezes e temos sido muito críticos, mas o Banco Central destaca esse ponto, dizendo de que para o arcabouço fiscal acontecer, devemos ter aumentos relevantes, ou seja, um montante elevado e permanente de receitas fiscais. Tá? Outro ponto também importante na discussão. O quarto ponto que o Banco Central destaca são as expectativas dos agentes. Esse tema da expectativa dos agentes, acho que o central são as expectativas de longo prazo, porque se os núcleos servem para ver a inflação dos próximos 2 ou 3 meses, assim, a ancoragem, as expectativas de inflação do Boletim Focus servem para discutir a ancoragem das expectativas, não, da inflação. Especialmente, então, a gente olha para as inflações de períodos mais longos. E a inflação de 2026 e 2027 no Boletim Focus, que a gente apareceu esta semana, está em praticamente 3,7%. Tem caído, mas ainda está em um patamar relativamente elevado, 3,7%. Então, hoje também, na reunião do Conselho Monetário Nacional, foi aprovada a meta de inflação para 2026 em 3%,
e também foi mudada um pouco o período em que vai ser analisada a meta de inflação, tá? Ou seja, vamos sair do ano calendário e vamos para um regime de metas contínuas. Vamos ver qual é o resultado dessa mudança de hoje do Conselho Monetário Nacional sobre essas expectativas de longo prazo. Ou seja, vamos ver se segunda-feira a inflação para 2026, 2027 cai ou não em relação a 3,7, tá? Mas as expectativas de inflação ainda estão um pouquinho elevadas. O quinto ponto são as projeções que o próprio Banco Central faz, tá? Em especial, o que ele chama projeções de referência, não? O modelo de referência do Banco Central, ele utiliza basicamente a Selic que é prevista no Boletim Focus e utiliza a taxa de câmbio da semana anterior. No caso desta semana, ele usou 4,85 e depois utiliza a paridade de poder de compra para ajustar. Tá? A média para 2023 dessa projeção do Banco Central está em 5%, e para este ano, não, 2023, 5%, para o ano que vem, 3,4%. Tá? Mas, de qualquer forma, existe 61% de probabilidades de que este ano a inflação fique acima do teto da meta, não, que é 4,75%. Ou seja, existe 61% de probabilidade que a inflação fique acima de 4,75 este ano. Tá? Então, a gente vê de que o Banco Central não está tão confortável, não, porque o hiato do produto ainda vai piorar, mas ainda não existe tanta ociosidade, os núcleos estão um pouco elevados, o fiscal tem incerteza, as expectativas de longo prazo ainda não estão tão bem ancoradas, tá? E ainda o cenário dele para inflação este ano, ano que vem, está um pouquinho elevado. Tá? Os outros dois pontos também são pontos que causam algum desconforto no Banco Central. Tá? O sexto ponto seria a inflação de serviços, tá? Especialmente aquela parte de serviços muito associadas ao ciclo econômico, que o Banco Central chama de inflação subjacente, tá? Onde a inflação parece que vai ser muito lenta. Tá? Hoje, essa inflação subjacente está um pouquinho acima de 6%, mas quando a gente olha o Banco Central olha para o ano que vem, final de 2024, ainda vai ser de 4,9%, ou seja, quase 5%. Temos então uma desinflação que vai de 6% este ano, ou neste momento, para 5% no final do ano que vem. Ou seja, a desinflação é lenta porque existe muita persistência nessa parte do setor serviços, não? E o último ponto, que também é relevante para a decisão, é sobre taxa de juros neutra, tá? Ele já tinha antecipado na ata do Copom de terça-feira, e ele tinha colocado um número de 4,5, tá? Neste relatório de inflação, hoje, ele faz um estudo muito grande, ou seja, de várias formas, com várias métricas, com várias metodologias. Vou deixar isso de lado, mas quando a gente olha o resultado de todas essas metodologias, acho que o número que ele coloca é 4,8. Ou seja, em princípio, a taxa de juros neutra estaria no intervalo que vai de 4,5% a 5%. E a média estaria por volta de 4,8. Tá? Esse número 4,8 foi o número que o mercado tinha apresentado para o Banco Central naquela consulta que ele fez prévia à reunião do mercado. Tá? Então, praticamente hoje, digamos, tanto o mercado quanto o Banco Central estão colocando a taxa de juros neutra em 4,8. Só gostaria de destacar que quando foi feita a consulta para os analistas de mercado, 25% dos analistas de mercado projetaram uma taxa de juros neutra de 5%, ou seja, um pouquinho mais alta. Tá? Então, temos esses pontos para serem destacados. Tá? Luiz, eu posso te fazer uma pergunta para o Claro. nosso ouvinte? Quer dizer, a subida da taxa de juros real neutra numa economia, ela condiciona
taxas Selics mais elevadas, né? Essa que é a Isso, ideia. isso. Acho que condicionam taxas de juros mais elevadas e a gente vê que a taxa de juros neutra está aumentando muito associada ao fiscal. Quando a gente estava pré-pandemia, a taxa de juros neutra chegou a estar em um patamar de 2%. Mas esse 2% de taxa de juros neutra, lá no final de 2019, começo de 2020, estava muito associada ao teto do gasto. Tá? A gente tinha uma âncora que parecia que ia ser bastante firme naquele momento. Tá? Então, a gente poderia reduzir. Tá? Acho que o arcabouço fiscal deve estar colocando uma taxa de juros neutra num patamar um pouco mais elevado. Tá? Então, quando a gente olha todos esses quesitos, todos esses indicadores, a gente vê de que a situação, por um lado, a gente vê a inflação caindo, né, IPCA num patamar bastante baixo, mas quando a gente vai ver todos esses outros elementos, existem, digamos, algumas contrapontos, tá? O que ficou claro hoje, o que ficou claro na reunião, na ata do Copom de terça-feira, onde a gente viu dentro da direção do Banco Central uma divisão, tá? Alguns diretores serão a favor de reduzir a taxa Selic já na próxima reunião de agosto e sinalizar isso, e outros que não são a favor dessa redução e esperar até a reunião de setembro. Então, essas divisões estão dentro do Banco Central, tá? O que também significa, na hora de fazer a comunicação ou a orientação futura, ela fica um pouquinho dividida ou confusa. Por um lado, aparecem palavras como cautela, paciência e serenidade, que são três palavras, cautela, paciência, que indicam que não vai ser reduzida em agosto a taxa de juros Selic. Por outro lado, aparece a palavra de que pode acontecer isso com alguma parcimônia. Então, quando aparece a palavra comportamento parcimonioso, podemos ter uma redução de 0,25. O que está claro, então, que temos divisões dentro do Banco Central, que existe forte incerteza sobre o que fazer, porque existe certo desconforto em relação a uma possível redução. Hoje, o mercado considera que o cenário básico para agosto, para a reunião de 2 de agosto, é uma redução de 0,25. Mas também está claro de que não vai ser uma decisão confortável. Em que sentido? De que esses indicadores que eu fui colocando, que a gente analisa aqui no grupo de conjuntura, mostram que a inflação está caindo, mas não sabemos se ela vai cair de forma permanente, não, e de forma persistente, tá? Ou seja, também o Banco Central destaca de que quando tem um processo de desinflação, existem dois momentos. Um mais simples, em que a redução cai rápido, e quando acontecem choques, que é o que aconteceu, mas depois que existe um outro momento, um segundo momento, em que se não acontecem esses choques que reduzam, a persistência, especialmente a inflação de serviços e o que acontece no mercado de trabalho e com os salários, torna mais difícil reduzir a inflação. Então, pode ser de que a gente possa, no futuro, ter que aumentar os juros. Então, existe certo desconforto. Isso aparece claro na comunicação do Banco Central, tá? E muito se discutiu nos últimos 2 dias sobre a diferença entre o que era o comunicado de quarta-feira passada, retrasada, semana passada, e a terça-feira anteontem. Tá? De qualquer forma, a gente espera de que, como cenário básico, em princípio, que possa ter uma redução dos juros, tá? E provavelmente esperar de que aconteça a reancoragem das expectativas de longo prazo. Vamos ver como é que funciona hoje a decisão do Conselho Monetário Nacional, se isso ajuda ou não a reancorar a inflação para 2026, a expectativa de inflação para 2026, 2027. Esperemos que os núcleos caiam nos próximos meses e esperar que o hiato do produto siga a trajetória, ou seja, um aumento da ociosidade que o Banco Central está esperando. Tá? Então, o Banco Central está tomando uma decisão, se chega a tomar essa decisão
em agosto, um pouco que no escuro, não? Ele vai ter que fazer uma certa aposta, tá? E esperar também a questão fiscal seja que não depende dele, não depende do Ministério da Fazenda, possa acontecer, tá? Então, mas de qualquer forma, tá? O outro ponto que também, o último ponto que eu gostaria de destacar seria até onde pode ser que aconteça, ou seja, qual é o final do ciclo da Selic, não? Ou seja, até onde que a gente pode ficar. Se a gente pensa que hoje a taxa de juros neutra é 5%, e que as expectativas de longo prazo são 3%, tá? Então, pode ser que a Selic possa cair, não, do patamar atual de 3,75 até um patamar que possa ir entre 8% e 9%. Tá? Alguns analistas apostam em 9%, outros apostam um pouquinho mais baixo, chegando a 8%. Então, assim que iniciar claro que isso vai demorar muitas reuniões e alguns meses. Ok, Lígia, muito obrigada aí pela aula que você deu para a gente sobre todas essas questões que estão tão debatidas na economia brasileira e no mundo. Então, na próxima semana, a gente estará novamente com vocês para uma nova discussão de política econômica, enfim, de algum fato que tenha nos tornado a semana, tenha tornado assim a cena da semana. Ok? Muito obrigada.